Como nós vimos, o transporte de substâncias do interior para o exterior da célula pode acontecer de forma passiva ou de forma ativa. Então, a osmose é um exemplo de transporte passivo. Agora, de forma ativa, como é que isso acontece? O transporte ativo ele vai ser mediado por proteínas presentes na superfície da membrana plasmática, que na verdade elas transpassam. Então, são proteínas aí carreadoras que vão utilizar ATP para transferir substâncias na forma do lado externo para o lado interno da célula com um gradiente de concentração invertido. O que significa dizer? Às vezes essas substâncias estão em maior concentração do lado externo, então a tendência seria entrar na célula, mas através do transporte ativo, na verdade essas substâncias elas são impedidas de entrar e saem e vão para o meio externo da célula. Então a tendência no transporte ativo é transferir uma substância que está em baixa concentração para uma que está em alta concentração, de um determinado íon, por exemplo, ou alguma proteína, seja lá o que for, de maneira que mantenha essa diferença de concentração entre o meio interno e o meio externo. Lembrando, como nós já comentamos, que isso é fundamental para o bom funcionamento da célula. Então, essa concentração de cátions e ânions, na maior parte das vezes, elas são mantidas diferenciadas, principalmente através do transporte ativo. Mas o que pode desestabilizar o funcionamento e o transporte ativo de uma membrana citoplasmática? Alguns exemplos clássicos para nós são o exemplo das peçonhas. Então, uma picada de aranha, ou uma picada, por exemplo, de escorpião, ou então até mesmo de cobras, elas desestabilizam a membrana citoplasmática e alteram o transporte ativo, fazendo com que essas células sejam danificadas. Então, leva a um contexto aí de morte celular provocado justamente em função daquele veneno que foi injetado. No caso da jararaca, por exemplo, essa alteração ela vai acontecer, o veneno vai alterar localmente. Então, eu tenho uma ação direta no tecido onde o veneno foi injetado e essas toxinas elas interagem na membrana citoplasmática. Esse já é um mecanismo muito conhecido, já bem descrito e foi fundamental essa compreensão até mesmo para a produção do soro antiofídico. Então, a função compreender esse mecanismo é justamente para atuar no caso de acidentes que venham aí levar a picar, de picadas de aranhas, picadas de jararacas ou de outros animais peçonhentos, através da compreensão do mecanismo de ação. No caso especificamente da jararaca, nós temos aí algumas toxinas, são duas em especial, a BTX2 e a BTX3, que vão ser toxinas que vão destruir o tecido muscular. Então, elas promovem uma desestabilização da membrana plasmática, porque o veneno se ancora e ele desorganiza a parede celular e simplesmente altera o fluxo de íons, permite a entrada de íons que estão do lado externo em maior concentração e com isso faz com que não tenha mais a produção de energia, faz com que tenha danos no material genético e naturalmente a célula encaminha para a morte celular. Então, o que nós observamos numa situação como essa? Uma necrose do tecido. Então, o tecido começa a ficar preto, começa a levar a uma degeneração e um apodrecimento. No caso específico de picadas aí de cobras, alguns mecanismos, algumas ações são fundamentais, como não pode chupar, não pode apertar, porque isso pode provocar necrose de todo o tecido. Então tem que permitir, o ideal nessas situações é lavar o local com bastante água e procurar imediatamente um local para que seja feito a administração de soros antiofídicos. Se conseguir pegar a cobra, melhor ainda, para a própria compreensão, para saber se existe algum soro específico. Bom, mas para que mais é importante saber sobre essa desestabilização?
Esse conhecimento foi útil para a produção dos soros, mas os pesquisadores, de quebra, conseguiram fazer várias outras coisas através do conhecimento das ações das toxinas de cobras, né? Essa história começou em 1940, 1942, na cidade de Ribeirão Preto, onde vários estudos levaram à compreensão de que o veneno de serpentes podiam abrir caminhos para tratamento de várias outras doenças, né? Então, mesmo fora do contexto da picada, né, de serpentes, nós podemos ter alguma dessas aplicações. Vou contar aqui algumas para vocês. Por volta de 1949, né, na década de 30, 40, já começaram-se as pesquisas sobre um uso potencial do veneno de cobra. Isso começou aqui no município de Ribeirão Preto, onde eles perceberam que o veneno da jararaca, ele tinha uma outra aplicação. Ele fazia com que ocorresse a dilatação da pressão arterial e a presa, nesse caso, né, quando ela tinha sido picada pelo veneno da jararaca, ela diminuía os seus movimentos, a pressão caía, deixava a presa mais lenta e depois a cobra podia se alimentar desse animal. A partir daí surgiu a ideia, né, por que não usar então esse mesmo princípio ativo para a produção de medicamentos para pessoas que têm hipertensão? Vejam que a partir desse conhecimento nós temos aí a difusão de um medicamento muito usado por hipertensos, que é o captopril, que é justamente foi o precursor aí os estudos realizados com o veneno. Hoje ele já é sintetizado, mas os primeiros eram extraídos diretamente e foram assim pequenas concentrações, tá? Não imaginem que a pessoa precisava ser picada, né? Um hipertenso. Pelo contrário, como ele é um veneno extremamente potente, ele foi dissolvido várias vezes, né? Foi feito dissoluções e em baixas concentrações ele começou a controlar e salvar a vida de muita gente. Além disso, existem outros trabalhos, um realizado na Faculdade de Odontologia de Botucatu, que vê a utilização de venenos de cobra, mas agora com uma outra função, com a função cicatrizante. Pois é, só que para que ele fosse liberado de maneira contínua, ele precisa ter um suporte. Então foram projetados alguns adesivos de fibrina. Fibrina, então, ele é feito de fibrinogênio de búfalas em função de uma doação desse material aí por algumas pessoas da região. E essas enzimas do veneno de cobra em contato com esse material, né, em contato com uma lesão, ele conseguia levar a cicatrização. Isso levou assim para várias pessoas que têm problemas, né, foi uma boa notícia para pessoas aí que têm lesões, que têm úlceras externas, que têm dificuldade de cicatrização, pessoas aí com diabetes que também têm problemas com cicatrização. Então foi uma grande solução que é justamente, né, vem aí de pesquisadores brasileiros que trazem essa solução, que é uma solução sensacional para que a gente possa ter, para reduzir inclusive a entrada de patógenos por feridas, né? Então, já é uma pesquisa que já está sendo, né, desenvolvida em seres humanos, porém ainda em fase de testes, né? Então, vamos ter aí mais alguns anos até que esses adesivos, até que ela seja realmente melhor desempenhada uma forma de apresentação, são testes que são feitos até passar por comitês de biossegurança e alcançar. O captopril, como foi feito há muito tempo, foi em 1949, então evidentemente hoje ele já é um medicamento aí já de uso geral pela comunidade de hipertensos. Agora, no caso desse de fibrina, não será agora que nós vamos ver nas bancas, né, dos supermercados ou então das farmácias, ainda vai demorar mais um pouquinho. Além disso, o veneno de cobra pode ser usado para alguns outros fins, né? Vamos pensar num tumor. Um tumor, como nós já vimos em alguns vídeos anteriores, eles são células que começam a se dividir e começam a perder o controle dessa divisão e começam a ocupar um espaço. E o que alimenta o tumor, na verdade, é quando ele começa a se tornar vascularizado. Aí sim nós temos um agravamento da patologia e ele tornando-se vascularizado, ele começa a ocupar e se dividir e se esparramar por outras partes do corpo humano. Como o veneno de cobra age diretamente sobre estas células, uma das
possibilidades é a substituição da quimioterapia, que é extremamente agressiva, né? Ela mata várias outras células, debilita a pessoa, é substituir de repente ou complementar a quimioterapia com a utilização de venenos, de alguns tipos de venenos de cobra que atuem diretamente nos vasos sanguíneos que irrigam os tumores. É como se a gente estivesse matando o tumor pela boca, em outras palavras. E assim utilizar um veneno, que poderia ser, né, extremamente patogênico, mas com sua aplicação positiva, levando aí a cura ou a melhora da qualidade de vida de uma pessoa que tenha câncer, por exemplo.